Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Todos acharam? Amém. Que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou ler novamente. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se assente. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Irmãos, quando apareceu esse convite, eu corri bastante para ver uma mensagem, para ver o que Deus queria trazer para nós. Verdade que eu já tinha algumas coisas desenhadas na minha mente e deu para encaixar algumas coisas nessa ministração. E eu não poderia começar, talvez eu ministrando, eu não conseguiria fugir do tema que Deus colocou no meu coração e eu pensando como começar. E eu pensei no plano. Aí você vai me perguntar: Peterson, que plano? Ou que plano? Um plano perfeito que aconteceu. Os jovens cantam essa música. Eu não vou cantar aqui porque eu não quero causar inveja em ninguém. Mas os jovens cantam, sabe? Jesus, o plano perfeito, etc. É tão lindo. E eu não poderia ministrar em outra coisa a não ser esse plano. Peterson, o que é esse plano? É o plano da remissão, é o plano da salvação, é o plano da libertação de toda a humanidade. Entenda que esse plano, algumas pessoas vão achar que deu início em Gênesis. Não. Esse plano ele foi elaborado desde antes da criação. Pedro ele vai dizer isso na 1 Pedro, capítulo 1, 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Então entenda que esse plano perfeito que eu estou pregando aqui, ele não aconteceu como um plano B. Ele não aconteceu simplesmente porque Adão e Eva caiu. Não foi isso. É um engano quem pensa dessa forma. Esse plano ele sempre houve, ele sempre foi elaborado, desde antes da fundação. Peterson, mas não tem sentido. Se esse plano sempre existiu, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu aquela árvore? Por que Deus permitiu aquele fruto? Por que Deus permitiu eles irem até? Irmãos, entenda. Se Deus retira o fruto, se Deus retira a possibilidade do erro, as características dele, ele próprio fere. Ele não tira o livre-arbítrio de ninguém. Se Deus não colocasse aquela árvore ali no meio daquele jardim, talvez ele não seria esse Deus justo que a gente conhece. Talvez ele seria um Deus tirano, manipulador. Então, sempre existiu esse plano, esse projeto. E eu preciso correr, eu divido em 3. Peterson, qual é o formato? Ele foi elaborado. Quando? Antes da criação. Ele se revela quando? Após a queda do homem no jardim. E ele se cumpre quando, Peterson? Com a vinda, com a vida, com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. E para a gente finalizar, só para você entender e contextualizar, Peterson, qual é esse intuito? Porque todo plano precisa de um intuito. Qual é o intuito desse plano? João ele descreveu, ele foi perfeito. Para mim, na minha concepção, é o texto áureo de toda a Bíblia. João, discípulo, apóstolo do amor. Em João 3,16, ele vai ser tão lindo, vai ser uma colocação tão perfeita, e resume toda a Bíblia em um versículo só.
Porque Deus Aleluia. amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O intuito é exatamente esse. Se passou desapercebido, eu repito, é para quê? Para que não viemos perecer. Para quê? Para que a gente venha ter a possibilidade de ser salvos, junto com Cristo naquele dia. Glórias. Esse é o intuito do plano. A igreja está comigo? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Velho Testamento, irmãos, ele foi uma preparação para a vinda de Jesus. É um engano achar que o Velho Testamento é feito apenas de contos, de historinhas, de coisas bonitas que aconteceram, não. Está errado. O Velho Testamento inteiro é uma preparação de Deus para com o homem, para a chegada do Messias. Não são histórias isoladas, não, de forma alguma. Deus apresenta Jesus em todo o Velho Testamento. Você vai entender, eu vou chegar lá. Jesus, ele se perfigura, ou Jesus, ele se perfigurou de muitas formas no Antigo Testamento. Peterson, como? Como Cordeiro Pascual. Peterson, não entendi. Aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, ele se perfigurou como Cordeiro em Moriá. Peterson, como assim? Aquele que morreu em nosso lugar. Jesus, ele se perfigurou como o quarto homem da fornalha. Lembra? 3 homenzinhos lá, prestes a ser morto, e do nada apareceu um quarto caminhando com eles dentro da fornalha. Lembra? Ele se mostrou como aquele que não nos abandona. Peterson, tem mais. O maná, lembra do maná que caiu? Lembra? O maná que serviu aquele povo, lembra? Ele se apareceu dessa forma também. Peterson, como assim? O pão da vida que alimentou aquele povo. Jesus, ele se perfigurou como também, Peterson? Naquele sangue nos umbrais da porta dos hebreus. Aleluia. Que a morte passou por cima e não tocou em nenhum deles. Aleluia, eu creio. Ele se perfigurou como a arca, me permita, a minha cabeça viaja. Como a arca de Noé. Peterson, agora foi heresia, não foi não. Como aquele único que pode, ou aquele único que trouxe um recurso para salvar a humanidade. Termino. Como Melquisedeque, o sumo sacerdote, o rei justo e fiel. Então a gente vê Jesus em todo o Velho Testamento. Não foram histórias, não, ele está lá. Ele foi apresentado. Deus estava preparando aquele povo para se achegar e para receber o Messias. Moisés, os profetas, eles foram todos mediadores. Todos foram mediadores através de palavras, através de profecias. Uma emblemática totalmente, eu acho que todo mundo conhece, é aquela que Isaías, o maior profeta messiânico que mais denotou Jesus em suas profecias, ele apresenta Messias como um Messias sofredor. Você vai entender tudo o que eu estou falando. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos o reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Entenda que a palavra de um Messias, ela nunca faltou. Nunca faltou. Mas tem um problema muito grande. Se alguém puder trazer um golinho, por favor, de água. Tem uma questão muito grande aqui. Peterson, qual? O povo de Israel personificou Jesus de uma forma totalmente arbitrária, diferente. Eles esperavam uma influência política, esse Messias. Eles esperavam um general de guerra, que combateria ou que estaria na frente de batalhas. Eles esperavam um rei para sentar no trono de Davi. Um libertador para tirar a tirania de Roma. O que Israel queria era exatamente isso. A personificação que eles pensaram sobre Jesus, sobre o Messias, era isso, era esse modelo de Messias. Eles queriam um general de guerra, mas Jesus ele se apresentou totalmente diferente. Jesus ele se apresenta como um mestre humilde. Eles queriam uma influência política, Jesus se apresenta como uma influência espiritual. Eles queriam um rei assentado num trono, sabe, sentadinho, bonitinho, mas não, ele se apresenta como um rei, a sua ascensão foi numa cruz. Eles queriam Jesus com uma coroa de glória, bonita, esplendorosa, mas não, ele se apresenta com uma coroa de espinho. Eles queriam Jesus, sabe, um bebê, nascido num berço de ouro, bonitinho, num palácio perfeito. Não, Jesus ele se apresenta numa manjedoura. Eles queriam um libertador sobre a tirania que acontecia sobre o Império Romano. Mas ele não chegou só como esse libertador, ele chegou como libertador de toda a humanidade. Entenda algo, eu abro um parênteses aqui, não está nada escrito. Se engana, ou se você está esperando que algo seja sobre você, nessa noite você não vai receber absolutamente nada. Isso aqui não é sobre nós, isso aqui é tudo sobre Ele. Peterson, em minhas questões mal resolvidas, eu precisei abrir esse parênteses, porque eu não estou aguentando essa cara de paisagem. Me desculpa, pastor, mas eu tenho que falar isso. Sabe, esse anseio, será que ele vai falar o que eu estou precisando agora? Desculpa, eu não vou. É tudo sobre Jesus nessa noite. É tudo sobre Ele. E a gente tem que se sentir honrado de ouvir mais sobre Ele. Tem um anseio maior de ouvir sobre Ele. Essa noite é sobre Jesus. Essa noite é sobre a cruz de Jesus. Essa noite é sobre aquilo que Ele sofreu por nós. Essa noite é sobre isso. Esqueça os seus problemas, não tem nada a ver com isso. Tem glória ainda? Tem aleluia ainda? Meu Deus. Então o que o povo de Israel estava esperando era isso, Ale. Sabe, um político, um general, uma pessoa de grande influência que se assentasse com os grandes mestres. Mas não. Jesus ele se apresenta de uma forma diferente. Tinha um grupo, irmãos. Tinha um grupo que Jesus mais gostava de estar próximo. Sabe quem era? Os pecadores. Era o grupo que mais Jesus fazia questão de estar perto. Não era dos grandes, não, de forma alguma. Era daqueles pequenininhos. Era daqueles excluídos. Era aqueles que a multidão excluiu, deixou de lado. Fez até uma cidadezinha afastada para isolar eles lá. Era esses que Jesus foi a resgate. Mas para Israel, para a grande corte, não, isso era um escândalo. Como se pode dizer um Messias, mas só andar com o pecador? Como se possa dizer um enviado, mas só dessa forma? Não! Quem aqui não se lembra de Bartimeu, gente?
largado no caminho. O cara precisava de uma capa, você não está entendendo, para pedir esmola. Até sem a capa ele não poderia pedir uma esmola, ele necessitava daquilo, sinal de vergonha. O alimento dele era baseado no que os outros poderiam dar, ou a esmola poderia comprar. Mas passou um. Todo mundo passava, não ligava, mas teve um dia que passou um. Que é especialista em pegar pessoas arregaçadas. Ali ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu quem era, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia. A multidão continuou andando, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia. Ele gritou que rompeu a multidão, Jesus parou. Quem não lembra da mulher samaritana, gente? Esses dias foi falado isso aqui. João, ele vai dizer, João vai escrever: e foi necessário passar por Samaria. Entenda que os judeus davam uma volta para sabe, meu Deus, alguém me ajuda, para evitar conflitos. Mas não, era necessário passar por Samaria. Peterson, para quê? Porque tinha uma pessoa necessitada dele. Peterson, para quê? Porque tinha uma alma necessitada dele. Sabe a mulher de fluxo de sangue? Não poderia nem estar junto da multidão. Não poderia nem estar encostada perto daquele povo. Imagine quanto a Jesus. Mas não. Quando ela gastou tudo o que tinha, ouviu falar daquele homem, ela não mediu esforços, foi se rastejando, mas foi. Tocou na orla. Jesus permitiu sair virtude. Levantou aquela mulher e curou. Aleluia. Jesus é especialista em pegar pessoas quebradas e reconstruir. Eu creio. Jesus é especialista em pegar aquelas pessoas que foram rejeitadas por toda a multidão e levantar e fazer pessoa nova. Você não lembra do seu passado? Pelo amor de Deus, quem era você? Me permita usar uma palavra forte: você era uma tranqueira. Quem era você, irmão? Se não fosse Jesus passar por lá, ninguém ia te pegar pela mão, você ia continuar lá, se não já tivesse morrido. Mas ele viu a necessidade de passar por você. Era rejeitado entre a multidão, mas ele viu, ele falou: é meu servo. Era rejeitado na família, mas ele viu, falou: vou levantar, é meu filho. Oh, gente, que Jesus é esse? E eu não ligo pelo silêncio, não. Eu estou vendo lágrimas cair aqui. Para mim, isso daqui, eu já entendo que Deus está falando com pessoas aqui. Que Jesus é esse, César? Sabe aquele anseio? Sabe aquele anseio que a gente tem? Érica, além do Rio Azul. Sabe aquele anseio que a gente tem? De ver Jesus, sabe? Sabe aquele dia de tristeza que a gente fala: meu Deus, cara, como eu queria estar no seu colo agora. Sabe aquele dia, sabe, de tristeza extrema. A gente fala: meu Deus, eu só queria Ele, sabe? Que vontade de ver Ele. Você já acordou assim? Você já acordou assim, sabe, nesse sentimento: meu Deus, que vontade de ver Jesus urgente, sabe? Sabe, só Ele pode resolver. Meu Deus, como eu queria ver Ele. Tem aí, Érica? Sabe, para eles entenderem, Érica, para ver se desenha na mente deles o que eu estou falando aqui.
É até um alívio na alma de muita gente isso aqui, ó. Agora, ó o anseio, continua, ó o anseio que eu tô falando, ó. Verei, pode ir. Canta isso daí, canta. Repete. Essa parte. Aleluia. Se a igreja estiver aí, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Meu Deus! A cidade é de ouro. Oh, meu Deus! Aleluia! Deixa eu correr. É esse Jesus, irmãos. É esse Jesus, sabe? Que traz toda essa emoção, é esse. É esse que a gente tem tanto anseio. Mas, entende, eu estou prestes a terminar. Era uma vergonha, era humilhante ter Jesus como Messias, nesse formato todo que a gente explicou aqui. Para eles era incompatível, porque a visão que eles tinham de um grande Messias se apresentou tão humilde, sabe, em gestos tão nobres. Pensavam que ele ia entrar com um cavalo de guerra grande, bonito, não. Entrou com uma jumentinha, se assentado. Então aquela corte olhava e falava, não pode ser o meu Messias, não pode ser o prometido, de forma alguma. Entenda que foi mais vergonhoso ainda, quando Jesus usou como ferramenta para a salvação de toda a humanidade uma cruz, um madeiro. E eu repito, entenda que foi mais vergonhoso ainda quando Jesus usou como instrumento para a salvação da humanidade uma cruz, um madeiro. Peterson, eu não entendi, me explica, eu vou te explicar. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, vai dizer, quando também em alguém houver pecado digno do juízo e de morte, e haja nele de morrer, e pendurares no madeiro o seu cadáver, não permanecerá no madeiro. Madeira é cruz, irmão, só para vocês entenderem. Mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto
o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminará a sua terra, que o Senhor Deus te dá em herança. Entenda que a visão de Israel, olham para Jesus e falam, não é Messias. Já que não é, vamos dar a pior morte possível para ele. Vamos tornar maldito perante Deus. Ô irmão, que é isso? Mas sabe o que eu acho mais lindo? Paulo, ele vem ele vem de cara. Eu gosto de Paulo, ele dá uns murros logo na cara direto. Ele é perfeito, ele é incisivo. Paulo em Gálatas, vocês não se estranham comigo não, tá gente? Eu sou meio assim mesmo, tá? Gálatas 3, capítulo 13. Não, meu Deus. Gálatas 3, versículo 13, isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu vou repetir. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmão, você está entendendo isso? Ele sofreu a pior morte por nós. Você está entendendo isso? Ele se considerou, ou ele foi considerado maldito por nós. Ele levou maldição do madeiro por nós. Você está entendendo isso? Você está entendendo o quão profundo é esse sacrifício dele? Meu Deus. Toma água que eu tô com a boca seca. Isso, dá aleluia, isso. É sobre Jesus, não tem nada sobre você nessa noite, irmãos. Tudo sobre Ele. Glória a Deus. Aí vai ter gente, irmãos, e principalmente eles ainda colocam esse símbolo como um símbolo muito amaldiçoado, ou uma morte muito amaldiçoada. E por favor, não me entenda mal, eu não estou falando para a gente colocar uma cruz em nossos cultos, não é nada disso. Mas entenda o simbolismo e o significado que essa cruz traz para a nossa vida. Para eles a cruz é maldição, para nós não, para nós a cruz é o poder de Deus. Para eles a cruz é maldição, é terror, é morte, não, para nós foi vida, foi abundância. Para nós foi milagre, foi ressurreição, para nós é tudo isso, irmão. Para nós é liberdade, a cruz não é morte, para nós é liberdade. Esse sacrifício para nós significou a liberdade, irmãos. Aleluia. Perdão de pecado, significou reconciliação, significou salvação e vida eterna, significou acesso ao Espírito Santo, significou uma nova vida. Tudo isso que Jesus fez. E eu estou finalizando. Aí a gente entra agora em que Paulo vai dizer, ou no que a gente leu aqui. Aí a gente entra em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aí Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está deixando bem claro, sabe o Evangelho? Sabe aquela cruz? Eu não me envergonho, de forma alguma. Aquilo foi vida. Meu Deus, e como essa palavra tem que voltar, irmãos. Sabe quando a gente coloca na nossa playlist, é só aqueles louvorzinhos egocêntricos, sabe? Deus vai te levantar, Deus vai te dar, Deus vai estabelecer, Deus vai restaurar. Érica, pelo amor do Senhor Jesus, Érica. Meu Deus, Érica, não, ó, pelo amor, viu? Isso daqui, irmãs que cantam, gente, pelo amor, não é isso, não é afronta, não é nada. Vocês me entendem, viu? Misericórdia. Eu vou reformular aqui porque ficou estreito pro meu lado. Sabe aqueles louvores que a gente gosta, louvores bonitos, não, eu não estou dizendo que não são, mas que afagam mais o nosso eu, sabe? Sabe aquelas mensagens, aqueles coach bonitos, sabe? Sentadinho na cadeira, pregando. Você é a princesinha de Jesus. Você é o princesinho de Jesus. Você é o ponto fraco de Deus. Sabe essas mensagens? Sabe? Gente. Mas cadê a cruz?
Eu não estou falando para você colocar um crucifixo na sua casa. Não. Mas eu estou falando para você lembrar mais do que foi feito lá atrás, por amor de você. Aleluia. Sabe por quê? Porque não está nada escrito, mas porque eu e você, tem dias que a gente está querendo desistir, por coisas tão pequenas, tão banais, quando a gente não entende ou não para refletir, que aquela cruz maldita era para mim e para você, e que outra pessoa tomou o nosso lugar para te dar vida e me dar vida. Aleluia. E me permita tirar o seu livre-arbítrio. Isso não te dá direito de ser fraco do jeito que você está sendo. Valéria, me perdoa. Valéria falou, vai ser leve. Eu falei, vai, mas do nada ficou assim, Val. Foi muito... Teve uma pessoa, irmãos, que teve um sacrifício tão grande por você. Quando você pensar em parar, pensa naquele que morreu para te manter de pé. Quando você pensar em desistir, pensa naquele que subiu em um madeiro, foi crucificado, sentiu o silêncio de Deus. Salmos 22 vai dizer... Não ouviu e nem sentiu, devido a toda a iniquidade do mundo sobre ele. Se for Deus, atende rápido. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, um homem, um Deus que sempre viveu na presença do Pai, sempre viveu na presença de Deus, por um momento se sentiu distante. Por amor a mim e por amor a você. Peterson, qual é o contexto dessa noite toda? É Cristo me alertando, te alertando e dizendo, desperta, levanta. Aleluia. É isso. Você foi um investimento muito caro, irmão. E eu não estou esfregando nada na sua cara, por favor. Eu estou colocando preciosismo na sua vida. Você foi um investimento muito caro. Ninguém podia pagar. Ninguém podia pagar. A moeda que estavam pedindo pela sua vida, ninguém tinha. Só Deus. Você foi o investimento mais caro que teve nesse mundo. Sabe essas empresas grandes? Me cita alguém, uma aí, por favor. Petrobras, isso, todas essas, Facebook, sabe, não é um investimento muito grande? Posso dizer, você foi muito maior que isso. Não, e é para levantar mesmo você, é para você entender mesmo o quanto você é precioso. É para você entender o quanto que foi colocado em jogo pela sua vida. É para você entender que quando Satanás bater na sua porta dizendo, vem, vamos, você vai dizer, não, não vou não, porque foi pago um alto preço pela minha vida. É para quando o passado bater na sua porta dizer, volta, você tem autoridade de dizer, eu não volto, porque sobre a minha vida foi pago um alto preço. Disseram, é vergonha. Paulo diz, eu não me envergonho. Paulo diz, eu me glorio naquela cruz, porque ela me trouxe vida. Está aqui, ó. Filipenses 2. Capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja que em vós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho,
dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua o confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu cumprimento Gálatas capítulo 6, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me de qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Peterson, eu não tenho nada para me gloriar. Lógico que você tem, irmão. Para de ser bobo. Lembra daquela cruz? Peterson, eu não tenho vitória nenhuma. Para de ser bobo, lógico que você tem. Lembra daquela cruz? Se gloria naquele dia. Sabe? Quando o mundo espiritual vir fervente sobre você, se gloria naquele dia. Sabe? Fala, eu sou forte. Sabe? Eu sou salvo, eu sou liberto. Eu sou liberto de toda essa condenação que o mundo impôs. Eu sou liberto porque Ele morreu por mim. Se lembra disso, irmãos? E eu termino aqui. Olha que maravilha, eu cumpri no horário. Se coloca de pé, irmãos, por gentileza. Aleluia. O tema da nossa campanha é o que? Desperta a igreja, Cristo precisa ser misericórdia. Desperta a igreja, Cristo precisa ser anunciado. Aleluia. Eu termino com um versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Está dizendo acerca de arrebatamento, mas vamos acerca do que foi ministrado nessa noite. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Peterson, como assim? Eu não entendi. Anuncia isso. Quando você vê alguém parando, anuncia essas palavras. Fala, cara, você é tão precioso que alguém morreu por você. Não para não. Consola uns aos outros com essas palavras. Sabe, levanta uns aos outros com essas palavras. Traz, o evangelho nada mais é do que boas novas. Leve essas boas novas para essa pessoa. Até mesmo para você quando você estiver triste. Eu encerro aqui esses dias, sábado passado. Eu estava trabalhando e Deus me lembrou disso daqui. De um soldado ferido. E quando a Érica falou, foi a primeira pessoa que eu lembrei, foi essa daqui. E imediatamente eu mandei mensagem para ele. Sabe como eu comecei a mensagem? Eu pedi perdão para ele. Eu falei, me perdoa. Porque eu senti que quando você caiu, eu não estendi a mão para você. Peterson, eu não entendi. O que Paulo está exortando é exatamente isso, e foi o último versículo que a gente leu. Consolai-vos uns aos outros. O que é isso? É não largar a mão de ninguém. É verdade. Ninguém larga a mão de ninguém. Sentiu que caiu, levanta. Sentiu que precisa, levanta. Sentiu que está desistindo, vai lá, levanta. Irmãos, tire do seu tempo, mas levante uma alma. Sabe, eu me senti tão dedicado. No começo eu achei que era tão brincadeira, mas de repente eu me senti tão dedicado naquilo. Aí, ó, só fui falar. Senhor, salva aquela alma, Pai. Oh, Jesus. Eu juro para vocês que eu tento, mas não dá. O anjo do Senhor trouxe de volta. Não desiste não, irmãos. E eu encerro aqui. Peterson, precisa de pirotecnia, sei lá o que eu falei agora, é pirotecnia. Sabe? Precisa de showzinho, estralo, pulo, nada. Você precisa sair daqui conscientizado desse evangelho que você precisa anunciar. E de quanto você é precioso para esse Deus. A mensagem dessa noite foi essa. Eu queria saber se entre nós, alguém aqui que não conhece esse Deus, precisa aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui no nosso meio? Eu preciso falar isso, gente. Tem? Sua vida está tão difícil, você precisa de um recomeço. É Ele que pode dar esse recomeço. Tem alguém? Não conheço todos os rostinhos, tenho que perguntar. Tem alguém aqui? Eu vou insistir mais um pouco.
Peterson, eu necessito de uma mudança urgente. A minha vida não está legal. Eu tenho um Cristo para te apresentar aqui. Peterson, minha família está mal, eu tô largado. Eu tô igual o pessoal que você falou lá, excluído da sociedade. Eu tenho um Cristo que te estabelece novamente e te coloca no eixo. Com todo respeito aos testemunhos de cada um aqui, entre nós há drogado que foi libertado, entre nós há pessoas que foram feiticeiras, está libertado, entre nós foram pessoas de tantos os tipos aqui, mas está aqui restaurado para a glória de Deus. Tem alguém aqui? Eu não quero forçar, eu não quero constranger ninguém. Tem alguém que quer conhecer e quer aceitar esse Jesus como suficiente Salvador? Que Deus abençoe a todos. Aplaude o Senhor, irmãos.